Oi, tudo bem? Eu sou Henrique de Bugalho e este é o vlog do escritor. O pintor está ligeiramente afastado do quadro. Lança um olhar em direção ao modelo. Talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é possível também que o primeiro traço não tenha ainda sido aplicado. O braço que segura o pincel está dobrado para a esquerda. Na direção da palheta, permanece imóvel por um instante entre a tela e as cores. Essa mão hábil está pendente do olhar, e o olhar em troca repousa sobre o gesto suspenso. Entre a fina ponta do pincel e o gume do olhar, o espetáculo vai liberar seu volume, não sem um sistema sutil de evasivas. Esse é um trecho do comecinho do livro A Palavra e as Coisas, do filósofo francês Michel Foucault. É o capítulo chamado Las Meninas. Nesse capítulo, ele vai, por uma dezena de páginas, ele vai descrever o quadro Las Meninas de Diego Velázquez, o pintor espanhol. Pode ser um pouco estranho que eu escolha um texto de um filósofo para começar esse vídeo sobre exemplos de boas descrições, mas uma das coisas que eu acho que faz com que Foucault seja lembrado ainda hoje e muito estudado é porque, além de ser um grande pensador, de um brilhante filósofo, ele era um escritor muito habilidoso também. Nesse começo desse livro, nesse primeiro capítulo, ele vai se estender por várias páginas, por quase 20 páginas, descrevendo essa obra do Velázquez. Ele vai falar sobre a luminosidade do quadro, sobre como a luz entra pela janela, vai falar sobre as trocas de olhares entre os personagens, quem são eles, como eles estão dispostos, sobre o misterioso personagem no fundo, que observa a cena, sobre como há um jogo de representação e também sobre um espelho que está no centro do quadro e que na verdade é a imagem que o pintor que se autorretrata está olhando. O Foucault ele vai usar essa imagem do Velázquez, essa descrição que ele faz do quadro do Velázquez, como um exemplo de uma mudança no modo de pensar dos seres humanos que se deu entre o século XV e XVI. Não é apenas uma descrição, na verdade é uma reflexão filosófica sobre uma maneira que as próprias pessoas têm de se olhar, sobre o sujeito pensante. Para mim essa é uma aula de descrição, é uma aula de como fazer uma descrição inteligente e que envolve o leitor, a escolha das palavras, a maneira como ele recria a cena. Porque assim, se você lê o texto do Foucault, esse texto em particular, e se você não conhece o quadro do Velázquez, você não vai conseguir visualizar a cena. Mas quando você compara a imagem com a descrição, ela vai criando uma nova vida e vai brotando com um novo sentido que não é percebido originalmente. E eu acho que isso é o que as grandes descrições fazem, na verdade. Quando você vê um escritor descrevendo uma cidade, como Paris, ou como Londres, ou como Nova York, você não tem acesso à cidade real. E mesmo que você tenha tido a cidade real, quando você ouve aquela descrição, quando você lê aquela descrição, é como se novos sentidos fossem criados. É como se você abrisse novos horizontes dentro daquela cidade. Porque cada pessoa tem uma percepção diferente das coisas. Então, às vezes, uma descrição de um objeto trivial, que pra gente seria descrito de uma maneira simples, para um outro observador aquilo ali é revestido de características totalmente diferentes, totalmente próprias e singulares. O crítico literário James Wood ele fala que, basicamente, os grandes escritores são grandes observadores de detalhes. E isso é muito claro nesse trecho que eu vou citar agora, que é um trecho até bastante longo, do livro Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway, na qual ele escreve Paris nos anos 20. O Café dos Amateurs era a cloaca da Rue Mouffetard, essa maravilhosa rua estreita, sempre coalhada de gente, por via do seu mercado, que desembocava na Place Contrescarpe. As retretes de agachar das velhas casas de apartamentos, havia uma em cada andar ao princípio das escadas, com seus relevos de cimento estriado em forma de sapato de cada lado da abertura, para evitar que algum locataire escorregasse. Davam para fossas que à noite eram esvaziadas por meio de uma bomba, para o interior de carros-tanques puxados por cavalos. No verão, o barulho da bomba entrava pelas janelas abertas, acompanhado de fortes emanações. Os carros-tanques eram pintados de amarelo e de cor de açafrão, e quando, à luz da lua, eles trabalhavam na rua Cardinal Lemoire, os cilindros puxados pelos cavalos faziam pensar nos quadros de Braque. Mas a cloaca do Café des Amateurs é que ninguém esvaziava, e seu cartaz amarelecido, onde se liam os termos e as penalidades impostas pela lei contra a embriaguez pública, era tão desprezado e estava tão sujo das moscas como os clientes eram assíduos e mal cheirosos. A tristeza imensa da cidade surgiu de repente, com as primeiras chuvas geladas de inverno. Os cimos das casas altas e brancas deixavam de se ver. Tudo o que se enxergava era o negrume molhado da rua, as portas fechadas das lojecas, os vendedores de legumes, a papelaria, os quiosques dos jornais, a tabuleta da porteira, segunda classe, e o hotel onde Verlaine morreu e onde eu, no último andar,
mantinha um quarto que me servia de gabinete de trabalho. Esse livro do Hemingway, em particular, ele é um livro autobiográfico, é um livro bastante descritivo, na verdade, mas ele descreve o período que ele passou nos anos 20 lá, que é a geração perdida, né, que eles chamam, que eram os escritores que estavam nesse período, os artistas, pintores, músicos, e ele narra as aventuras que ele tem em Paris nesse período, as ruas sujas, os cafés, os restaurantes, o contato que ele tem com a escritora Gertrude Stein, com outros escritores, com o Scott Fitzgerald. Então é um livro bastante descritivo, e eu acho que o Hemingway também é um autor que sabe escolher muito bem as palavras. Ele talvez seja um dos maiores exemplos da precisão na hora de descrever as cenas. Para ele, tudo são as palavras. É preciso saber a palavra mais exata para descrever as coisas, e você pode ver claramente nesse trecho. É um trecho talvez um pouco estranho, a tradução é de português de Portugal, então pra gente pode soar um pouco estranho, mas você pode ver claramente como ele usa os 5 sentidos nesse trecho. Ele tem a parte visual, né, que ele mostra o mercado, as cores, mas também tem o cheiro das fossas e o ruído dos carros-tanques. Quer dizer, só não tem aí, eu acho, paladar, mas de resto ele tem os 4 sentidos aí. Dá para sentir a sujeira e o mau cheiro e a imundície. Então é um bom exemplo de uso de descrição. Uma outra citação que eu gostaria de fazer também é de um trecho do livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Ele chama de uma biografia sem fatos, que é um personagem que é o Bernardo Soares, que trabalha, é um guarda-livros num escritório em Lisboa, e ele tem uma vida bastante monótona, bastante desinteressante, só que por dentro ele é um turbilhão. Quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem em coisas, não para me substituírem à realidade, mas para se me confessarem seus pares em eu não querer, em me surgirem de fora, como o elétrico que dá a volta na curva extrema da rua, ou a voz do pregador noturno, de não sei que coisa, que se destaca, toada árabe, como um repuxo súbito da monotonia do entardecer. Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre, os informados de tudo. A uma outra porta reparam em poucos os vadios parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos. Os recrutas sonambulizam em molhos ora muito ruidosos, ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez em quando. Os automóveis ali a esta hora não são muito frequentes. No meu coração há uma paz de angústia, e o meu sossego é feito de resignação. Como eu disse, esse é o contraste, né? É o mundo ocorrendo afora dele, as coisas acontecendo, os rapazes, as mulheres, esse aqui também, rapazes com pressa de prazer. É uma coisa fantástica, porque para mim, a imagem que passa é que estão indo procurar prostitutas, mas pode ser outros tipos de prazeres, né? Pode ser jogos ou o que for, mas os aposentados fumando, os vendedores vagabundeando na porta das lojas, e dentro dele, enquanto está esse turbilhão lá fora, tudo acontecendo, e dentro dele há uma paz inquieta, um desconforto. Por fim, esse vídeo está bastante longo, vou fazer uma última citação, que é do Machado de Assis, para vocês verem que descrição não precisa ser apenas coisas externas, não ser apenas fenômenos externos. Nesse caso, o Machado de Assis está descrevendo uma cena que é externa, mas é como o personagem internaliza essa descrição. Do Dom Casmurro, é uma hora que o Bentinho descreve os olhos da Capitu, né? Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia aquela feição nova. Trazia o não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava, escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Bem, o Machado de Assis é brilhante, né? Esse trecho é incrível, é um trecho bastante conhecido e é uma descrição de uma coisa dos olhos dela que remete a uma metáfora, remete a outras coisas e algo que consome o personagem, ele não consegue se controlar e esse olhar dela, o olhar de ressaca, o arrasa, né? O puxa para dentro dela. Então você vê que é uma descrição externa, uma descrição até, tanto dos olhos quanto de um fenômeno externo que é ressaca, mas no fundo são as emoções do personagem, é a maneira como aquilo o afeta e como ele associa aquela visão que ele está tendo.
Ou seja, a descrição não precisa ser apenas uma coisa externa, pode ser como nós nos lembramos das coisas, que nem sempre a lembrança tem a ver com a realidade. Às vezes, muitas vezes a nossa memória é bastante frágil e bastante distorcida pelo tempo, então a gente se lembra de coisas que nem ocorreram. Esses são exemplos que eu queria dar para vocês. Eu espero que possa ajudar vocês na hora de fazer uma descrição e refletir sobre isso. Também queria saber de vocês alguns exemplos que vocês tenham sobre boas descrições em alguns livros que vocês leram e gostaram. Se você tiver alguma dúvida, põe aí embaixo no comentário também, dê o seu joinha. Na sexta-feira a gente volta com as instruções para as críticas dos textos dessa semana. Abraços e até mais.